Agora uma conversa desafiadora para todos nós. Você já parou para pensar e analisar o comportamento de outras pessoas? Às vezes só analisar mesmo, sem julgamento. Tem gente que julga também, né? O fato é que em alguns momentos a gente precisa olhar no espelho na mesma medida que olha para os outros. É a chamada lei do espelho. Eu vou conversar com a Rosália, que está aqui com a gente, mas antes nós vamos acompanhar uma reportagem. Um ser humano não vive sozinho, certo? Está na essência o viver em sociedade. Conviver com o outro no trabalho, na família, é isso. Vivemos em sociedade. Nos relacionamos pelos mais diversos motivos. Muitas vezes somos obrigados a analisar o comportamento dos outros. Tem coisa que a gente não gosta nas pessoas. Quando a gente olha para a vida do outro, precisa lembrar também que muitas vezes a nossa vida nos coloca dentro de um grande camarim e tem um espelho. Olhar para ele pode surpreender. Será que aquilo que eu vejo no outro e que tanto me incomoda, eu também não trago na alma ou no comportamento? Você já parou para refletir se você tem algum comportamento que você não gosta em outra pessoa? Sim. Mas nós temos que perdoar, né? E também entender mais as pessoas, né? Eu sou muito grossa às vezes, né? Então eu acredito que grosseria... Você não gosta? Isso. Eu já vi, mas eu pratico de vez em quando, que é uma coisa que eu acho que eu tenho que melhorar muito em mim. Todo mundo tem defeito, concorda? Então o negócio é o seguinte: admitir, procurar mudanças se achar necessário e não julgar. A gente sempre aponta o dedo, né? Aponta o dedo e tem 3 voltados pra gente, né? No caso. Esse é um defeito do ser humano, apontar o dedo e sem perceber a gente não vê que tem os mesmos dedos apontados pra gente novamente. Boa reflexão dessa nossa amiga, né? E como eu disse, a nossa convidada para conversar sobre essa lei do espelho é a psicóloga Rosália Moreira. Rosália, obrigada, viu, por ter vindo. A gente acompanhou ali, né? E isso é nato, me diga se eu estou errada, mas parece que a gente nasce com essa questão de sempre julgar o outro, sempre apontar para o outro. Essa tendência, né? Porque é mais fácil ver no outro. E assim, essa questão da lei do espelho traz exatamente isso, né? Esse desafio, como você disse, da gente exercitar essa oportunidade de crescimento mesmo. Né, através do autoconhecimento, da aceitação, Mônica. Porque a partir do momento que eu aceito que aquilo também é uma característica minha, fica mais fácil, né, de eu tentar mudar, pelo menos, sabe? De buscar essa transformação. Quer participar com a gente? 99897.000. Se você parou para pensar e disse, opa, eu acho que eu estou nessa lei aí também. Como é que eu identifico? Como é que eu percebo? É esse julgamento diário? Exatamente através desse incômodo, igual a gente falou, né? Essa tendência que a gente tem de estar julgando o outro, de perceber isso, sabe? O que está acontecendo, né? Por que está me incomodando tanto? Será que o que tem nele não é exatamente uma característica que eu tenho em mim? A gente até fala de uma característica que eu falo sempre, Mônica, assim, é um exercício, na verdade, que eu faço sempre na clínica, simples. Se eu pedir para você olhar para mim e procurar só defeitos, o que você vai achar? Defeitos. Você está procurando defeitos. Você está procurando, né? Entende? A gente encontra exatamente aquilo que a gente procura. E aí, vamos supor, vamos citar os mais comuns, né? Os defeitos que a gente olha no outro, assim, que a gente percebe no outro. Normalmente, sim, são características comportamentais mesmo, né? Ou emocionais, no sentido, assim, aquela pessoa, ela é mais agressiva, como a nossa colega ali na reportagem falou, ela é muito grossa, né? Grosseira, ou é mentirosa, né? Ou então até mesmo tem as questões positivas, vamos colocar assim, né? Aquela pessoa, ela é muito espontânea, mas é em excesso, né? Simpática demais, né? Simpática demais, mas normalmente aquilo incomoda porque você não consegue ser também, entende? Entendi. Tem aquela questão de que aquilo que você percebe que você não tem e você gostaria muito de ter. Então aquilo que você sente falta no espelho. E aí fazer isso, apontar, como a menina disse, mais fácil, exatamente, né? E a gente esquece que tem 3 virados pra gente, né? Exatamente. Deixa eu ver quem é que está comentando conosco aqui antes da gente... Porque você falou muito claro no começo da nossa conversa que isso promove o crescimento a partir do momento que eu tenho essa noção, olhar, né? esse autoconhecimento. Aí que o nosso amigo Tarcísio, Mônica, eu detesto pessoas chatas, mas eu às vezes exagero quando sou chato. Pronto. Olha a consciência do Tarcísio, né? Da imagem que ele está vendo, né? Do reflexo dele nas pessoas. E quando eu vejo esse reflexo, como é que eu trabalho para justamente
aquilo que me irrita, não, né, no outro. Não refletir no outro. Né? Exatamente com a questão que a gente falou da aceitação, Mônica. Eu falo que assim, lembra quando nós éramos mais novos, né? Tinha aquela questão, não leva a sério os apelidos que eles não pegam. Né? Tudo aquilo que a gente absorve demais parece que faz mais efeito. Então a gente conseguir filtrar essas questões. Tem uma ideia que eu gosto muito que fala que tanto a ofensa quanto o ataque são igual ao veneno, né? Só funciona se você tomar. Entende? Então assim, a gente começar a perceber isso. Será que é isso que está me incomodando? É uma imagem que seja fisiológica mesmo, né? Fulano está muito gordo, está acima do peso. Não é algo que está incomodando em mim? Ou mesmo quando essa crítica vem diretamente, não é através desse reflexo, por que eu estou absorvendo isso? Porque de alguma forma eu considero a possibilidade disso ser um problema, entende? Entendi. Nossa, então, isso... E aí a gente começar a fazer esse exercício e aceitar, sabe, que viver com o corpo que a gente tem, com as características que a gente tem e tentar sim melhorá-las. Se isso for para o nosso bem-estar, entende? Não em prol do outro, mas daquilo que vai ser importante para mim. Ou seja, que nem o Tarcísio falou, eu me considero chato às vezes. Então, o que eu posso fazer para mudar esse comportamento e até me tornar tornar os meus relacionamentos melhores? Porque essa lei do espelho, isso atrapalha muito o relacionamento com os outros. Isso reflete diretamente nos nossos relacionamentos, né? De uma maneira geral mesmo, no trabalho, nos nossos relacionamentos pessoais. E se a gente consegue, né, quanto mais a pessoa ela exercita, né, essa capacidade de se olhar, de se mudar, de se perceber, sabe? São pessoas que são mais fáceis até da gente lidar. Deixa eu trazer mais comentário aqui, a Helenice. Mônica, ela citou a frase aqui do Fábio de Mello, as pessoas nos olham depressa demais. Exatamente. Eu gostei disso, que pena, é mais fácil colocar defeito do que elogiar. Muita gente pensa assim, eu adoro elogios e faço isso. E infelizmente tem muitos que não sabem receber elogios e nos interpretam demais. Ela citou a frase que eu disse, né? Simpática demais. Eu me amo e é uma pena que não gostem de mim assim, perdem. Achei interessante esse comentário dela. Sim, e Mônica, por isso que eu falo que uma questão é um treino. É um treino, tem pessoas, né, que conseguem fazer isso naturalmente, provavelmente é o caso dela. E quando a gente começa a treinar, a ver o lado positivo, como eu disse, né, esse exercício de procura o lado positivo, porque você vai ver aquilo que você está procurando. Tudo vai depender do seu olhar, do seu foco. Né? Então, do mesmo jeito que a gente não vai encontrar pessoas perfeitas, né, na nossa relação, também não tem gente que é errado de tudo, não. Então, vamos procurar a qualidade dessas pessoas. E a gente vai fazer uma pausa nessa conversa boa com a psicóloga Rosália Moreira e já a gente volta com vocês aqui. E a gente volta a conversar sobre a lei do espelho, né? Quando a gente vê refletido algo em nós que a gente aponta do outro, né? Exatamente. E assim, na verdade, Mônica, é até bom a gente falar também que às vezes a gente não projeta só aquilo que a gente está vendo, aquilo que realmente é, ou no outro ou em nós, mas aquilo que a gente gostaria que fosse, os nossos sonhos, os nossos desejos. É um pouco do que a gente estava conversando no sentido de eu quero emagrecer e eu vejo outro, nossa, mas ela emagreceu demais, né? Tá tão exibida. É bem por aí. Então é uma oportunidade também da gente trabalhar essas expectativas, sabe? Quando a gente fala dessa questão da aceitação, de ser feliz com o que a gente tem, com o que a gente é, sabe? Ok, não é problema nenhum eu sonhar em ter um corpo melhor, uma saúde, que é o que a gente deve correr atrás pela questão da saúde, né? Que é um pouco do que a nutricionista estava falando. Mas que a gente ser feliz e saber agradecer aquilo que a gente tem de fato. Entende? Porque aí a gente consegue aceitar quando o outro tem. E aí a gente trabalha até um outro sentimento, me veio aqui, porque às vezes quando a gente olha uma pessoa, vamos supor, que emagreceu muito, ou que viajou para um lugar que eu queria viajar, aí vem aquela inveja disfarçada. É um jeito até de lidar com isso também? É como se a pessoa visse como uma agressão, né? A conquista do outro, né? A característica positiva do outro, como se ele estivesse fazendo isso para me agredir. E não é isso. E por isso que essa importância do autoconhecimento das duas. Porque a pessoa que se conhece, ela se aceita e ela se ofende menos. O autoconhecimento é um desafio para todos nós hoje? Porque vocês sempre dizem isso, o autoconhecimento. E às vezes a gente negligencia, né? Sim. Mônica, esse olhar para dentro, ele é necessário em qualquer momento da nossa vida.
Mas uma coisa é fato, ele tem que ser constante, na verdade, né? E eterno, enquanto a gente existir. Enquanto respirar, a gente está Exatamente, a gente vai estar se surpreendendo, a gente vai estar se conhecendo. E aceitar. Exatamente. Aceitar, eu acho que é o primordial, assim, né? Mônica, não olhe para o umbigo dos outros, olhe para o meu mesmo, porque não sou perfeita e cada um tem sua vida para cuidar. A nossa amiga lá de Uberaba, Tamar, trouxe essa reflexão. Perfeito. Não é? E enquanto ela está cuidando dela, ela está modificando aquilo que precisa ser modificado, ela está crescendo, ela está se transformando. Enquanto ela está preocupada com o do outro, ela está estagnada. Está estagnada, né? Mônica, uso falar para os outros que um lençol todo branco você coloca uma pinta pequena e pede para as pessoas ver o que estão vendo ali, né? Você mostra a pinta que pode ser o defeito. Nunca vão dizer que o branco representa as qualidades. Elas veem só aquela pinta. Exatamente. Olha que interessante, Emanuel que mandou pra gente. Eu faço essa atividade, inclusive na clínica, mostrando que se a gente foca naquilo que é negativo, a gente só vai ver realmente o negativo e esquece quantas outras coisas, né? Essa parte em branco do papel, do lençol branco, como, né? Ele trouxe, exatamente assim, as coisas boas que caberiam ali, mas que a gente não faz o mesmo esforço para enxergar. E aí quando a gente tira o foco dessa pinta, né, dessa manchinha e ali, amplia esse olhar, tudo fica mais leve, porque julgar é um sofrimento, deixa a gente pesado, né? Deixa a relação pesada, né? Porque é ruim para quem julga e para quem é julgado. Porque a pessoa de lá também, se ela não se conhece, ela não se aceita, ela corre o risco muito grande de absorver aquilo. Exatamente, tomar isso para ela, Exatamente. né? Ser mãe de adolescente é ser chamada de chata o tempo todo. Às vezes me incomoda mesmo sabendo que a adolescência é trabalhar o não e acabar sendo chata mesmo. A Luciana que fez esse comentário. É porque a dúvida, né? Se está acertando nesse processo da criação, que realmente é um desafio. E fica aquela questão realmente, será que eu estou exagerando? Será que eu poderia pegar um pouco mais leve? Exatamente. Olha só que interessante a Ana Cláudia de Uberaba. Mônica, meu filho de 9 anos não aceita críticas. Isso é uma questão também da lei do espelho? Como é que ela pode trabalhar isso nele? Trabalhar um pouquinho essa tolerância à frustração, Mônica, sabe? De que nem sempre ele vai conseguir agradar as pessoas. Nem todo mundo vai ter um ponto de vista dele, e nem ele não vai poder fazer tudo que ele quer sempre. Olha o que a Leila Rezende, a gente vai mostrar para vocês um material também que a gente separou junto com a Rosália, enfrentamento de si mesma. Essa lei do espelho que a nossa amiga Leila Rezende entendeu. Perfeito, é isso. Não é? É se enfrentar, né? Se modificar, se aceitar. Se transformar. Exatamente. Para melhor. Deixa eu mostrar para você o material que a gente separou sobre a lei do espelho, né? Tudo que me incomoda, irrita ou quero mudar dentro de mim do outro, está dentro de mim. Exatamente, é o que a gente estava falando. Vamos para a próxima da lei do espelho? Tudo que o outro me critica ou julga, se me incomoda, está reprimido em mim e é necessário trabalhar nisso. É a questão da absorção, né? Isso. Lembra quando eu falei que assim, se a gente se aceita, se a gente se conhece, a gente não se ofende. Então, aquele comentário, aquele julgamento, ele só vai ser ruim, só vai ser negativo e vai mexer comigo de uma maneira negativa se de alguma forma eu considerar como verdadeiro. Como verdadeiro. Agora, se eu sou segura do que eu sou, eu não vou me mexer com isso, não vai me abater, não vai me abalar. Quando que precisa de ajuda, Rosália? Nas duas situações, tá, Mônica? Naquele que se ofende demais e naquele que julga demais. Tá? Então, os dois excessos, a gente precisa de um equilíbrio nisso. Então, assim, da mesma forma, eu posso sim ter essa capacidade de avaliar o outro, desde que eu também tenha essa capacidade de me avaliar. E estar disposta a mudar também, porque eu falo muito assim, não adianta a tomada de consciência se você não tiver atitude. Não adianta eu reconhecer as minhas chatices, as minhas fraquezas, se eu não estiver disposta a mudar. Vamos para a próxima cartela, antes de voltar com o comentário da turma participando. Tudo que eu gosto no outro, o que eu amo nele, né, também está dentro de mim. Às vezes ainda sem ser percebido. Sim. E olha aí a falta de oportunidade para transformar para melhor. E vem a questão aí também da autocrítica, né? Quando ela é exagerada demais. Às vezes você até tem a mesma característica positiva, mas você não consegue enxergar. De tão crítico que você é. E aí precisa baixar um pouco essa... Exatamente. Por isso a questão do equilíbrio, Mônica. Do equilíbrio, né? A Vilma de Beraba acha que a nossa vida é igual a mensagem da vidraça. Às vezes a gente acha
da sujeira na casa do vizinho, mas ela na nossa própria casa. Sim. Né? Que você olha e fala, nossa, não tá, eu acho que é do lençol, né? O lençol não tá bonito e tal. Isso, mas é o que você está vendo. É o porque seu. a vidraça tá suja do nosso lado. Isso. Né? Tô adorando a reflexão da turma. Vamos para a próxima cartela? Acho que a gente tem mais uma, não tem? Sobre a lei do espelho. Tudo que o outro me critica, julga ou quer mudar em mim, sem que me afete, pertence a ele. Às vezes a gente não faz essa diferença do que é meu e do que é do outro. Sim. E a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem, Mônica. E eu não tenho que absorver. Às vezes é uma opinião sua, é uma análise sua. E não necessariamente eu tenho que me incomodar com ela. Entende? A partir do momento que essa questão de saber separar isso não me pertence. Isso é uma visão do outro. Agora, eu posso crescer com isso? Tem uma frase que eu gosto muito, o seguinte: se vai contribuir, se é bom, deixa que fica. Se não é, deixa que vai, isso não me pertence. Adoro essa frase também. Nossa, eu acho muito bom. Mônica, Leila, lá do Embra, procuro sempre me corrigir quando vejo um defeito nos outros, que eu também tenho. Então, ela também está percebendo isso, né? Deixa eu ver aqui. Devemos mesmo olhar as qualidades em vez de agradecer os defeitos. Colocação perfeita do lençol é a Laís que trouxe pra gente. E tem um outro amigo nosso aqui, olha, antes de julgar devemos nos colocar no lugar do outro. O certo é você procurar ajudar sem críticas. É o nosso amigo aqui que mandou esse comentário. Sim, não reconhecer a empatia, que nós também, né? Exatamente, de se colocar no lugar do outro, considerar essa possibilidade de você ter aquele mesmo defeito. E principalmente aproveitar a oportunidade de mudar. Se for para o seu crescimento, né? Se for para a nossa evolução, por que não? Rosana, eu estou pensando aqui, numa fase mais nova da vida, vamos dizer ali, né? No começo da adolescência, que a gente tem um grupinho aqui, outro ali. Essa questão da lei do espelho, essa questão do julgamento, ela é mais forte? Muito, porque tem a questão da referência. Exatamente. Né? Por isso que a gente, além de se projetar, a gente quer seguir aquela imagem. Então, você se projeta e ainda quer copiar, né? Acha ruim quando você não consegue ser igual e aí vem os conflitos internos. Um dos maiores problemas que a gente tem nessa fase da adolescência é exatamente esse. São os conflitos, né? Já aconteceu comigo, Mônica, uma amiga chegar na minha casa, elogiar uma planta e ela morrer. Queimar como se tivesse pegado fogo. A Jussara, lá do bairro Roosevelt. É uma questão de energia também, não é? E também vem um pouco também, Mônica, às vezes a planta pode sim ser essa questão da energia, sim, não estou desconsiderando isso, mas o foco que a gente coloca nisso também, às vezes a planta já ia morrer mesmo. Já ia morrer, né? Mas você se mexeu tanto com aquele comentário, né? Aquilo ali te afetou de uma tal maneira que pelo fato dela ter morrido, você já associou, né? Associa. O Marco Aurélio Ribeiro, aliás, Marco Ribeiro, lá de Uberaba. Mônica, existe inveja branca? Porque a gente sempre fala isso, uma inveja branca. E as pessoas dizem que a gente pode sentir uma inveja boa. Isso existe mesmo? Mônica, eu não gosto do termo inveja branca, né? Mas a gente poderia falar, assim, de uma inveja positiva, no sentido de você não tirar do outro, mas se inspirar no outro. Né? Que eu acho que isso é importante, né? Sim, desde que não haja um sofrimento com isso, entende? Que tudo é uma questão de você se sentir bem com você mesmo e nessa relação com o outro, você admirar, isso é muito bacana. Né? E eu falar, nossa, que bacana, eu vou conseguir, se eu conseguisse isso também ia ser muito bom. Mas se não conseguir, tudo bem também. Entende? Por isso vem a questão da aceitação, né? Exatamente. Para a gente poder encerrar, o primeiro passo para o autoconhecimento. Para a turma que está falando assim, eu não estou ainda nisso, o que eu posso fazer? Primeiro passo é a gente reconhecer que nós temos defeitos, não somos perfeitos, né? E assim, se permitir realmente esse olhar para dentro, sabe? Com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas forças também. E assim, Mônica, ser grato, sabe? Praticar a gratidão. Cada passo pequeno, às vezes, que seja pequeno, mas é um passo. É um passo. Entende? Né? Isso é muito bacana. Eu falo que a gratidão, ela tem muito a ver com o pensamento positivo. Então, esse olhar positivo sobre nós mesmos faz toda a diferença. Faz muita diferença, né? E a turma toda... Ainda que seja através de um defeito. Não é?
exercer a serenidade também ajuda, a Fabíola Mansur e a turma toda aqui comentando sobre essa reflexão que com a ajuda da Rosália Moreira, que é a psicóloga, a gente trouxe sobre essa questão da lei do espelho. O que a gente quer aqui no Manhã Total é sempre isso, sabe? Conversas que nos transformem. E se ajudou bastante. E que toque as pessoas assim. E que toca as pessoas aqui, olha, a turma toda participando. Obrigada, viu? Para você, amor. Deixa eu reforçar a nossa convidada, Rosália Moreira, psicóloga, que sempre vai voltar com a gente. Bom restinho de semana, viu, Rosália?